Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Vamos trocar uma ideia aí sobre o jogo de ontem, né? Sobre a classificação do Vasco contra o Operário em casa, no jogo sofrido, onde o Vasco jogou mal e depois, nos pênaltis, passa com grande atuação do Léo Jardim, né? Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu venho dizendo, né? O Vasco iria oscilar, os jogadores iriam oscilar, o time em si iria oscilar e o próprio Diniz iria oscilar. Por exemplo, no caso de Diniz, ele próprio confessa ontem na coletiva o seguinte: olha, em dado momento eu pensei em colocar o Lemos para evitar a bola aérea, a gente tinha recuado bastante, mas não coloquei. Uma oscilação, podia ter colocado o Maurício Lemos, porque o Vasco recuou demais e o Vasco acaba levando mais um gol de bola aérea, bizonho, né? Já tinha levado 2 gols contra o Vitória de bola aérea, perdão, um gol do Vitória de bola aérea, tinha levado um gol do Porto Cabelo, de um cara de 1,60 m, e levou ontem um gol de cabeça novamente. Tem que treinar esse fundamento aí. O Vasco está mal na jogada aérea defensiva. Mais gol de cabeça, né? Mais um gol de cabeça que o Vasco levou, né? Mas, como eu falei, o Vasco iria oscilar, os jogadores do time. O grupo tem informação. Não se faz mágica de um dia para o outro. No meu canal, lá nos inscritos, alguém falou assim: desisti de Vasco, não sei o quê, tal. Logo depois do resultado em campo. Aí eu comentei lá, né? Não é de um dia para o outro que você vai mudar as coisas. Diniz chegou, perdeu a primeira, ganhou a segunda e empatou a terceira. É uma sequência de trabalho. Por exemplo, especificamente, nem o Garré ele conhece direito. Ele confessa na coletiva que ele não conhece o Garré. Vai usar aí a parada Super Mundial para conhecer os jogadores. Base, inclusive, o Garré. Ontem ele tirou o Nuno e tirou o Couto ao mesmo tempo. O Vasco ficou sem criação. Por que não colocou o Garré ali para tentar criar? Ele não sabe. Ele não sabe se o Garré pode fazer a função, pode chegar perto da função do Couto, pode ajudar na criação como o Nuno ajuda, né? Já que o Garré não é aquele ponta, é um meia, né? Até mais meia do que o Nuno. O Nuno é mais meia atacante. Então isso aí tudo é tempo, né? E, por exemplo, se o Vasco ontem não passa, já ia ter torcedor gritando: fora Diniz, não sei o quê, eu não falei e tal, né? É complicado. Não se faz mágica de um dia para o outro. E tem muita gente torcendo contra também. Tem muita gente que torce aqui contra o Vasco porque é torcedor de candidato. Eu não gosto de Pedrinho, sempre falei isso aqui, ele ajudou a vender o Vasco. Não sou Levin, porque eu tenho minha opinião. O Levin desistiu de uma das eleições. E tem pessoas que têm opinião contrária, mas eu não gosto nem do Levin e nem do Diniz, perdão, nem do Pedrinho. E aí tem gente torcendo contra, porque o pessoal é contra o Pedrinho, a favor de fulano de tal, Beltrano e tal. E, na verdade, infelizmente, se o Pedrinho... Por que infelizmente? Porque eu não gosto do Pedrinho, mas felizmente, se o Pedrinho ganha, o Vasco ganha também. Então eu não vou torcer contra o Vasco. E não torcendo contra o Vasco, eu não estou torcendo contra o Pedrinho. Né? Isso é uma lógica. Né? Seguindo aqui, nessa história que eu falei agora do Nuno e do Couto, que foram tirados ao mesmo tempo, que cansaram e tal, o Vasco tem de pegar na janela agora, de julho, um meia. Já falei isso aqui outras vezes. Um meia. Já não tinha o Payet, quando estava com contrato, um tempo no contrato, agora vai acabar em julho, junho fica parado, não vai ter Payet, já não tinha ele com contrato, que nunca jogava, nunca entregava, e não vai ter agora, que ele não vai renovar. Então tem que contratar um meia, porque o Couto e o Nuno vão cansar bastante. São 3 competições ontem, mais uma vez provado isso aí. Vasco correu muito, jogou muito contra o Fortaleza, né? Mas deu uma cansada. Melhorou a preparação física contra o Fortaleza, porque ficou com a bola, correu menos para trás. Quando você fica mais com a bola, você cansa menos. Mas ontem o jogo do Vasco não encaixou por conta do cansaço do Vasco e principalmente
Principalmente porque o time do Operário é um time bem treinado, organizado, com boas peças, e o treinador não está de bobeira, foi assistente do Diniz lá do Bragantino, que contrata treinadores de qualidade, que têm conhecimento, né, que fazem curso. Então, pode até não dar certo, por exemplo, o Barbieri não deu certo no Vasco, mas em média, os caras contratam os caras que têm bom conhecimento, e o Pivete é um bom treinador, né? E também atacantes que façam gols. O Vasco tem que pegar na segunda janela atacante que faça gols para ajudar o Verratti, né? Vasco não mostrou as variações de jogo como mostrou contra o Fortaleza, né? Já falei aqui, deu uma cansada. O Operário é organizado, já falei aqui, vai brigar para subir para a primeira divisão, está em quinto colocado, né? Da segundona, tem investimento, tem um bom treinador, e o Vasco vai oscilar em alguns jogos, não tem jeito, vai oscilar, né? Seguindo aqui, o elenco também, ele não é razoável não, ele é fraco. O time é razoável até com algumas peças para bom. Se você for analisar o goleiro, o Verratti que faz gol em todos os jogos, né? Alguma participação do Nuno que vem bem, PH e Piton estão crescendo de qualidade, né? Mas o time em si, ele é razoável. Nota 6,5, mas o elenco é fraco, né? Ele é inflado e fraco. Tem que haver aí uma renovação no departamento de futebol, que eu acho que o Diniz vai fazer isso aí no intervalo, em junho. Vai ser muito bom para o Vasco poder trabalhar esses caras que não servem para jogar no Vasco, né? Arrumar colocações para eles poderem sair e não ficar expulsando como o Felipe fez, e colocando para baixo o jogador, como o Felipe fez com o Capasso. Não dá para jogar no Vasco? Arruma aí uma posição para ele, como se arrumou com o Rossi, demorou, mas o Vasco conseguiu botá-lo no Paysandu, né? Então é isso que tem que acontecer. Os jogadores do Vasco, time, ele é razoável, né? Aí os reservas são piores, e quando entram, eles não mudam o jogo, não melhoram o jogo, é complicado demais, né? Por exemplo, o Abel Ferreira uma vez falou que às vezes ele coloca no banco jogadores bons, porque ele pensa uma coisa para o jogo, e para aquele jogo que ele pensou, aquela peça boa, que jogaria em qualquer time, não vai jogar nesse jogo, vai começar no banco. Estevão, por exemplo, de vez em quando ele bota o Estevão no campo. E ele fala que os reservas têm de entrar para resolver. Reserva tem que estar ali aguardando para entrar para resolver, para ajudar. E o Vasco, com esse elenco reduzido, não consegue ajudar. Quando alguém entra, não resolve, né? Isso é planejamento. O planejamento foi ruim, o elenco inflado, repito aqui, e que não resolve, não ajuda, né? Por exemplo, o caso do Jean David, que está aí, né? O próprio caso do Lloyd, que estão insistindo com o Lloyd e tal, mas eu não vou meter aqui o Lloyd não, deixa aí o tempo mostrar que não serve para jogar no Vasco, coletivamente, não serve para jogar no Vasco, né? Bom, um ponto interessante da coletiva, né, que eu até vou colocar de título aqui do meu vídeo, é a falta de conhecimento dos supostos repórteres experientes, né, que deveriam saber do Vasco, né? O Wellington Campos, Rádio Tupi, né, tem nome no mercado, ele é decantado, Wellington Campos e tal, tem um canal de YouTube. E aí o cara confessa ao vivo, na coletiva, que não sabe nada do Vasco, porque ele pergunta pro Diniz assim: Diniz, você acha que pênalti é loteria? Aí o Diniz fala: não, pênalti não é loteria não, tanto é que eu treinei ontem. Se o Wellington Campos tivesse algum conhecimento de Vasco, ele ia verificar que o Diniz treinou pênalti ontem, ou anteontem, né? Ontem foi o jogo. Então o Diniz treinou pênalti pro jogo. Se o Diniz achasse que era loteria, não treinaria. Ninguém treina pênalti achando que é loteria. Treina um pênalti dizendo que pênalti tá no regulamento, tem que ser enfrentado nas situações tais, como a de ontem, empate 1-1 em São Januário, empate 1-1 na casa do Operário, e pênalti se apresentou e o Vasco tem que passar nos pênaltis. Então pênalti na loteria. E o Wellington Campos, se soubesse de alguma coisa, falaria, né? Olha, não sei o que e tal, o Vasco treinou o pênalti. Não, ele perguntou exatamente o contrário, confessando que não sabe que o Vasco treinou o pênalti. Quer ver uma outra coisa? Eu já provei isso aqui. Nenhum desses caras sabe nada de Vasco, né? Por isso meu canal aqui de opinião, eu não tenho notícias de Vasco.
Meu canal de opinião, é um canal de opinião de torcedor para torcedor, né? Ninguém, em hipótese alguma, jamais cogitou o Carille no Vasco. Cogitavam outros nomes. E do nada o Carille foi apontado como técnico do Vasco. Olha, Pedrinho, Carille é o novo técnico do Vasco, tal. Ninguém nunca disse que o Carille seria. Porque os caras não sabem de porcaria nenhuma, né? Bom, para fechar aqui, alguns pontinhos bem pequenininhos, né? Rayan, sempre que eu me manifestei sobre o Rayan, eu falei, é jogador de ponta direita, não é nem pela esquerda e nem pelo meio, mas para jogar o tempo inteiro ali. Mas de vez em quando aparece na esquerda, faz gols, né? Acabou de fazer um gol aí num passe belíssimo que o Payet deu, não vou lembrar o jogo agora. O Payet dá um belíssimo passe de costas, o Rayan pega a bola, projeta-se e faz o gol. E ontem fez o gol também. Ah, mas o goleiro ajudou e tal, não importa. O Rayan joga bem pela direita e é um ponta pela direita, mas também pode haver variações pela esquerda, né? E ontem fez o gol pela esquerda. E às vezes, numa ausência do Verratti, aí poderia fazer às vezes do Verratti, mas só que ele é ponta direita na essência, né? Nas variações. PH e Piton estão crescendo de produção com calma, muitos jogos, muitas sequências de jogos, vai haver oscilação direta, o jogador não aguenta, por isso eu falo aqui que o elenco ele é reduzido, não dá para você trocar peça e manter uma qualidade de jogo. Inclusive o Diniz demora muito para trocar, mesmo ontem o Vasco tem pedido rendimento, que ele quer manter a coesão do time, né? A cancha ali do pessoal jogando junto, e sabe que quem vai entrar não vai fazer a mesma função, sequer perto do titular, que já não é mil maravilhas, né? Sábado tem jogo contra o Fluminense, não tem Couto, vamos ver aí se alguém vai ser poupado, espero que não poupem para o brasileiro, né? Até porque já estamos no dia 21 aí, vai ter a parada em junho, deixa para descansar em junho agora, não poupa mais ninguém, né? No máximo bota um pouco, tira e tal, que o Vasco tem que pontuar, tá com 10 pontos, um ponto acima da zona de rebaixamento. Tudo bem que tem uma vitória mais que todos que estão para baixo, todo mundo tem tá para baixo na tabela de 14º para baixo, que o Vasco é 13º, tem 2 vitórias, o Vasco tem 3, mas o Vasco não pode dar mole de ficar mais de uma rodada na segunda zona de rebaixamento e tem que fugir sempre para poder manter-se na elite do futebol brasileiro, até que alguém aí apareça com planejamento, com bons jogadores e nos leve aí a títulos. O que resta aqui é ficar torcendo o tempo inteiro para o Vasco, mesmo não gostando do presidente, mas eu sou Vasco, eu não sou Pedrinho e não seria Levin também se houvesse aí algum tipo de vitória nas eleições e tal. Eu sou Vasco, não sou candidato de torcedor, mas quem quiser aí ser candidato a torcedor só poderia não torcer contra, né? Se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você recebe meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.